Boa noite, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas. Quem estiver chegando aí vai me dando um oi. Deixa eu mandar lá na lista avisando que eu estou ao vivo. Quem chegar aí, me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor. Ok, mandei. Oi, Ivete, seja bem-vinda à tua primeira mentoria. Seja muito, muito bem-vinda. Ivete, pessoal, quem for chegando. Ah, não tem ninguém para te dar boas-vindas ainda, mas daqui a pouco vai ter. Oi! Tô super animada, porque agora que eu atrasei, porque acabou de entrar uma aluna nova no curso, a Melissa, e tô bem animada, a gente estava conversando e ela decidiu. Fico tão feliz quando vocês tomam a decisão de vir e dar uma chance para vocês, né, para fazerem diferente, para terem resultados diferentes, conhecerem pessoas novas aqui na comunidade, que estão com os mesmos objetivos, isso ajuda muito, muito, muito. Ai, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp agora, sempre esqueço. Senão ele fica pipocando, eu não consigo falar com você. Vamos lá. Ok. O som tá bom e a imagem tá boa? Oi, Eliane, seja bem-vinda, querida. Como estás? Conseguindo assistir às aulas? A Ivete está conseguindo também. Minhas alunas novas, cadê minhas alunas velhas? Aí, chegou a Ellen. Oi, Ellen, como é que tá, querida? Chegou na meta já? Tava pertinho, pertinho, pertinho da meta. Me conta. Lu, seja bem-vinda. Lari, e aí, Lari, retomou o foco? Voltou pro rumo da tua vida? Me conta. Gente, agora tá entrando o povo, sempre demora um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre crenças. Essa parte que quando chega lá no curso, vocês não, eu tô achando que vocês não estão dando a devida importância que vocês deveriam dar. Chega ali no começo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, vocês estão lá que estão. Chegou lá no módulo 5 e tem que olhar para os sabotadores do emagrecimento de vocês e para as crenças, vocês dão aquele passinho atrás, porque dói, eu sei que dói, é a parte mais difícil, é a parte que a gente precisa fazer uma movimentação, mas é a parte mais importante, na minha opinião. Então a gente tem que olhar para isso, para que a gente tenha um resultado duradouro. Precisando me ouvir? Então me chama, mulher. Bota lá minhas aulas. Ih, tem 81 aulas para tu me ouvir. E pode me chamar ainda, que tu sabe disso. Me chama, me ouve. Oi, Sueli. Tudo bom? Então vamos começar a falar de crenças, né? Quem não me mandou lá no privado, que crenças tem sobre o emagrecimento, pode começar a colocar aqui no chat. O que são crenças, tá? Crença, gente, é todo pensamento dotado de fé, certeza ou convicção. Ou seja, é uma coisa que pra gente é uma verdade. Coisas que a gente ouviu lá na infância dos nossos pais. Sabe quando aquela famosa frase, todo homem não presta? Isso é uma crença, né? Eu não tenho essa crença, mas tem muitas mulheres que têm. E isso interfere em toda a vida delas. Entre outras, ai, não consigo lembrar de nenhuma agora que não tem a ver com emagrecimento. Mas se vocês lembrarem, vocês podem colocar aqui no chat de crenças que vocês tenham da vida e no emagrecimento também. Coisas que vocês ouviam dos pais de vocês ou das pessoas que criaram vocês. Lá na primeira infância, até os 8 anos de idade, por exemplo, o que os pais de vocês achavam sobre as pessoas que eram gordas? O que os pais de vocês ou as pessoas que criaram vocês pensavam sobre as pessoas que eram magras? O que eles pensavam sobre gordura, sobre magreza? O que vocês cresceram ouvindo? Principalmente até os 8 anos de idade, que é onde se criam as crenças. Ah, Gleice, mas aconteceu alguma coisa comigo depois dos 8 anos de idade, eu tenho a tal crença. Você pode desenvolver crenças depois dessa idade, mas geralmente são crenças que você já tinha e que se transformaram. Então você cria na vida adulta ou acima dos 8 anos novas crenças baseadas nas crenças que você já tem até essa idade. Esse é o padrão. Chegou, Aninha, seja bem-vinda! Seja bem-vinda. Depois tu me fala se eu posso contar tuas histórias ou se não, porque eu tenho várias coisas aqui que as pessoas me falaram. E aí eu não vou citar o nome se a pessoa não me autorizar, né? Mas é bem interessante e é legal trazer a história dos outros, porque sempre alguém se identifica. Ninguém tá sozinho. Isso acalma o coração de quem contou a história e dos outros que às vezes não tiveram coragem ou não tinham clareza para trazer, né? Não, acabei de entrar, Ana. Então, gente, crença é todo pensamento dotado de fé, certeza ou convicção, tá? Entre vocês e o resultado que vocês querem, aquele resultado que está difícil de vir, tem crenças.
Quanto mais crenças vocês tiverem em relação ao emagrecimento, mais difícil é, mais desafiador é chegar no resultado. As pessoas que chegam bem rápido são pessoas que precisam de ajustes, aquelas que ficam amarradas, travadas, sem entender por que elas emagrecem, e logo quando vem aquele número da balança descendo, elas vão lá e praticam autossabotagem, com certeza tem crenças envolvidas. Ai, eu não vi que tu votou, Ana. Então tá, então vou falar. Maria Helena, seja bem-vinda. Adriane, seja bem-vinda. Tá? E aí, gente, cada vez que a gente, né, deseja uma coisa, a gente quer emagrecer, e a gente começa a ter ações que vão contra o nosso desejo, a gente gasta muita, muita energia. A nossa energia cai, a gente fica estressado, a gente fica culpado, fica cansado. E aí, ao invés de a gente atrair o resultado, a gente acaba repelindo ele. E por que isso acontece? A autossabotagem. E a autossabotagem tem a ver com medo. Então, a gente tem que entender que emoção que a gente está evitando, que medo talvez a gente tenha quando a gente vai chegando perto daquele objetivo, ou quando a gente precisa dar o passo para destravar. Deixa eu ver. Boa noite, Rosi, tudo bom? Simone, seja bem-vinda, querida. E aí, olha só que interessante, né? Alguém consegue lembrar de alguma crença que tinha, né? Que eu via coisas na infância ou não? Então, gente, o que acontece é que esses medos, eles não são de vocês. Quem estava na sessão na semana passada comigo, que foi muito top, do encontro com a sua criança, que foi lindo, 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 bem emocionante, vai entender talvez um pouquinho melhor sobre isso. Mas é a criança, o medo é da criança. O medo é dessa criança até os 8 anos de idade que criou essa crença. O medo não é seu. Você precisa entender e se questionar qual seria a intenção positiva dessa tua criança para te manter como tu estás. Então, até pergunto para a Ana, que está aqui, que tem um pouco essa situação. Ana, tenta imaginar o que tu acha que é a tua criança, que viveu todas aquelas situações que tu me contou, ela tá te protegendo hoje, te mantendo no peso que tu estás. O que tu acha que pode ser? Aqui a gente tem um delay, então às vezes eu pergunto, vocês não receberam ainda, demoram para me responder, mas é por isso. Ou às vezes vocês estão pensando mesmo. Que intenção positiva a sua criança pode ter em te manter do jeito que tu estás? Consegue me responder, Ana? Não é uma pergunta fácil e nem uma resposta fácil. Porque às vezes quando a gente se dá conta, dói, né? E o legal da crença, dessa crença que te limita, crenças limitantes, né, que atrapalham a vida de vocês, é que quando a gente traz para consciência, a gente enfraquece ela e ganha força. Agora, quando a gente olha, descobre quais são as crenças limitantes que a gente tem e não faz nada, é porque a gente está se vitimizando. Então, quando descobriu e não fez nada, tá aqui na minha frente, eu sei o que é, não fiz nada, é porque eu tô me vitimizando e eu ganho com isso também. Agora, quando eu olhei para aquilo, racionalizei, questionei, entendi que aquilo não é meu, às vezes é da minha mãe, às vezes é do meu pai, não é meu e eu posso viver sem aquilo para que eu siga o meu caminho e conquiste o objetivo que eu quero, aí, gente, só vai. Vocês têm que dar mais importância àquelas aulas do módulo 5 que vem logo depois dos sabotadores. Vocês não estão dando a importância que tem que dar. E aí, Ana? Não tenho certeza, mas acredito que seja para pertencer ao mundo da minha mãe e do meu irmão. Muito bem. Muito tudo a ver, ótimo, né? Muito a ver. Lembra quando eu falo para vocês que a coisa mais importante da nossa vida, aquilo que a gente mais quer na nossa vida, é ser aceito e ser amado, principalmente pelos nossos pais ou por aquelas pessoas que nos criaram, né? Tem gente que é criada pelos avós, enfim, por aquelas pessoas mais próximas que representam a família, né? Pai e mãe, principalmente. Irmão, claro, também, mas pai e mãe, principalmente. E aí a Ana trouxe várias questões da família dela, né? Com a mãe dela, ela disse que quando criança ela nunca se sentiu amada. Eu até anotei aqui, não se sentia amada, não se sentia aceita. A mãe falava várias coisas que magoavam ela. E aí ela teve um irmão, né, que é 11 meses mais novo que ela, ou seja, ela perdeu. Ela se sentiu como se fosse abandonada, rejeitada. Chegou aquele irmão que era menor que ela, que precisava talvez de mais atenção que ela naquele momento, e ela se sentiu deixada de lado pela mãe até hoje, de alguma forma, né? E aí ela entende isso na vida adulta, mas tem a questão da criança também. Aquela criança pequena, que só tinha 11 meses de idade, recebeu um novo irmão e ela era um bebê. E ela foi
abandonada de alguma forma, né? Pelo amor, faltou aquilo para ela. E aí essa mãe, ela não valorizava ela, não elogiava, falava coisas do tipo, como é que era que tu falou, Ana? Ah, tem que comer de tudo até acabar, olha só. Fazia muita fritura até hoje, né? Pensava e falava que gordos é que são saudáveis, magros são feios, emagrecer é besteira. E aí imagina a criança que tem dentro da Ana querendo emagrecer e ao mesmo tempo querendo ser amada e aceita pela mãe. Como que ela vai ser amada e ser aceita pela mãe se ela agir contra aquilo que a mãe fala? Como que a coisa mais importante é ser amada e ser aceita? Hoje, para ela é importante emagrecer, mas aquela criança dela tá gritando por amor e atenção da mãe. A mãe fala que gordo é saudável, que magro é feio, que emagrecer é besteira. Se ela faz tudo isso que ela quer fazer, ela é como se ela estivesse indo contra as coisas que a mãe dela pensa. É como se ela estivesse indo contra a mãe dela e é como se ela ficasse ainda mais longe do amor que ela não teve quando criança. Faz sentido isso para vocês? Ou vocês estão achando muita viagem? Falem aqui para mim, e principalmente tu, Ana. O que tu acha? Dani, seja bem-vinda, minha amiga. Morgana. Ó, mas tenho refletido sobre isso. Se tu concordares com o que eu tô falando, entenderes que isso faz sentido, e aí começar a se questionar, esses pensamentos são meus ou são dela? Será que se eu emagrecer, eu vou ter menos amor da minha mãe? Sim ou não? Será que eu, estando acima do peso, ela me ama mais por causa disso? Isso é meu? Isso é uma verdade? Essas coisas que eu acredito são verdades ou são mentiras? E aí vem lá aquela aula no programa, logo depois dos sabotadores, né? Onde tem todos esses questionamentos, né? Deixa eu até ver que página que tá aqui. Cada um tem tá uma página diferente, porque eu fui reformulando a apostila. Então eu não vou nem falar a página para vocês, para não confundir. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui só para falar para vocês. Deixa eu ver. Aqui. Então, gente, sempre que vocês encontrarem uma crença, ninguém aqui vai me falar sobre crenças? Ó, aqui, ó, a Ana falou exatamente assim. Complexo isso. Exatamente, Simone. Nós somos seres complexos. E a pessoa quer emagrecer fazendo dieta, deixando de comer doce. Como? Não é assim, a gente tem que olhar para trás. Às vezes o negócio é mais raso, mas às vezes não é. A pessoa que dá aquele murro em ponta de faca, que fala que fez de tudo, que olhou para dentro, como a Ana está olhando há algum tempo e não tem a evolução que ela gostaria. Na verdade, ela está organizando outras coisas na vida dela que são primordiais. E aí chegou o momento de olhar para isso, que na minha visão é o que está travando mais. Quando ela olha para isso e entende que aquilo é uma verdade e questiona, por que eu acho isso? Faz sentido? Será que eu vou ser mais amada se eu continuar, né, com um peso alto? Será que a minha mãe vai me amar menos se eu emagrecer? De que forma? O que eu prefiro? Eu quero correr esse risco, já que a minha mãe já não me dá aquilo que eu quero? Ou eu quero viver a minha vida e priorizar aquilo que realmente é importante para mim? Que decisão tu toma, Ana? Me fala aqui agora, que decisão tu toma? A gente precisa de 4 segundos para tomar uma decisão. Se a gente não conseguir tomar uma decisão em 4 segundos, a gente está apegado a alguma coisa. A que tu estás apegada, Ana? Porque a Ana faz atividade física, ela gosta de se alimentar bem, ela faz tudo aquilo que uma pessoa magra faz. Mas quando chega no emocional, às vezes trava, e aí ela exagera, e aí se perde. E é isso, gente, autossabotagem. A gente não tem consciência, mas o nosso organismo todo quer proteger a gente dos nossos medos. Então, que medos a tua criança pode estar passando, Ana? Fala aqui pra gente, se tu conseguir entender. Pergunta aí dentro de ti que medos a tua criança, de que medos, de que situações, de que sentimentos a tua criança está te protegendo. Vanessa, seja bem-vinda. Aninha, seja bem-vinda. Acho que é a tua primeira mentoria, né? Maria Ivone. Pensa isso, Ana, né? É complexo mesmo, mas é libertador pensar sobre isso, tá? Quem chegou depois vai entender, depois volta lá no começo e assiste, tá? Então,
essas afirmações e esses pensamentos te ajudam no teu emagrecimento ou te atrapalham, né? Aí outras pessoas me trouxeram outras coisas. Uma pessoa não tá aqui, então não posso falar o nome dela para não expor, mas ela falou assim para mim: Gleice, até anotei. Eu fico vendo o resultado das outras meninas e eu penso assim, eu não tenho jeito. Eu sou a única que não consegue manter o que eu tenho que fazer. E isso me desanima. Em outra postagem que eu fiz, num comentário que ela fez dentro do programa, eu coloquei, não queira ser perfeita. Quem quer buscar ser perfeito se frustra e desiste, porque não existe perfeição. Mas isso também tem a ver com infância, né? O quanto você foi cobrado na tua infância, o quanto você foi valorizado quando você fez alguma coisa totalmente certa e o quanto não foi quando não fez. E aí fica registrado. Quando eu faço tudo certo e perfeito, eu sou amado, eu sou aceito. Quando eu não faço, eu não valho de nada. E aí, quando não consegue ter o resultado no emagrecimento, porque não fez perfeito, é como se a pessoa se desvalorizasse e desistisse. Eu prefiro desistir do que sentir isso. Aquilo que eu senti lá na minha infância, quando eu era desvalorizada, quando eu não fazia tudo perfeito, quando eu era criticada, quando eu levava um castigo da minha mãe, do meu pai. Estão vendo como a coisa é muito, muito mais embaixo? Então, e o quanto isso pode ser verdade? Se mais alguém pensar isso que essa pessoa me trouxe. Olha só, eu não tenho jeito. Olha que forte isso. Eu sou a única que não consegue manter o foco. Como assim? Isso é uma mentira. E eu trago isso lá na apostila para vocês trazerem as suas crenças e pensamentos e quebrarem isso. Vocês têm que falar. Isso é uma mentira. Eu não acredito nisso. Tô lendo aqui, tá? Vocês têm isso na apostila de vocês. Eu posso até estar me sentindo mal agora, mas isso vai mudar. Isso vai passar. E eu somente admito convicções novas na minha vida. A partir de hoje, a minha vida vai mudar. Então, você pensar que você não tem jeito, que você é a única que não tem foco, e capaz, todo mundo aqui perde o foco em algum momento. Por isso que o foco não pode ser só o emagrecimento. Quando o foco é maior, quando o foco é o seu bem-estar, é a sua saúde, enfim, você não emagrecer não quer dizer que você perdeu o foco. Você só não chegou no emagrecimento ainda, mas você já está tendo mais bem-estar, já está sendo mais feliz, já está tendo tudo aquilo que você quer, mesmo que o peso ainda não esteja do jeito que quer. Entendem? Então o foco às vezes está errado, os exercícios mentais estão errados. Não é assim, eu quero fazer perfeito. Se eu não fizer perfeito, eu desisto. Não é porque eu não consigo fazer tudo que eu não vou fazer nada. Eu tenho que valorizar as pequenas coisas que eu faço e me manter ali. Hoje eu recebi um post e era uma figurinha bem legal. Dizia assim, vão ter dias fáceis e vão ter dias difíceis. Uma coisa é certa, eu tenho que começar ele para terminar. Tanto se ele for bom quanto ele for ruim. Se ele for ruim, respira fundo, encara e vai subindo degrauzinho por degrauzinho que ele vai acabar, fica tranquila. Nenhum problema dura para sempre. Aguenta firme que vai passar. A comida também não pode resolver essas coisas. Vamos ver o que a Aninha tá falando aqui. Hoje, eu penso que eu preciso ser do jeito que eu sou e que eu quero ser. Aceita. Se não fui até hoje, não vai ser agora. Não vai ser agora? Como assim? Se tu não for magra, até hoje não vai ser agora? Vai sim. A partir de hoje, tu vai começar a viver a tua vida com os teus pensamentos e com aquilo que tu acredita ser certo. E não com as crenças da tua mãe, por exemplo. Né? Ó, a Eliane aqui, ó. Me identifico com a Ana. Olha que legal quando alguém abre a sua história e pode ajudar os outros. Depois de tudo que eu escrevi para você, eu fiquei pensando sobre todas essas situações. E aí, Ana? Gente, quando a gente escreve, a gente acessa outras partes do nosso cérebro. Então, se vocês não estão fazendo a apostila, se vocês só estão me escutando, que falam, eu adoro te ouvir, Gleice. Tá bom, me ouve. Agora, responder na apostila faz toda a diferença. Hoje, eu fiz várias perguntas para Ana. Hoje não, né? Já estou fazendo desde ontem, eu acho. E aí ela tá tendo que pensar sobre. Quando a gente pensa, a gente vai lá atrás, volta, precisa colocar, escrever. E aí, quando a gente lê o que a gente escreveu, também acessa outra parte do cérebro. Então, escrevam, respondam, participem. Isso faz diferença. Não é só ouvir e dizer, tá bom. Não, 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 não. Tem que ouvir, tem que colocar em prática. Isso vai fazer diferença. E quando parece que a gente necessita de alguém o tempo todo te questionando se faz algo para alcançar o seu objetivo. É uma dependência, Simone. Eu não quero que ninguém seja dependente de mim. Tu sabes o que tu deves e o que tu não deves fazer. Então, tu seja a tua coach, né?
Tu não precisa de ninguém. Se tu precisar de alguém, na hora que tu não tiver essa pessoa, tu não vai fazer certo? Não. A gente é acostumado a receber ordens, a gente gosta disso, de receber tarefas e fazer, né? Dá aquela sensação de bem-estar. Mas tem o meu curso, por exemplo, para isso. Tem lá as tarefas e tu pode fazer tudo aquilo que eu mando, tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu oriento. Mas o tempo todo em cima de ti mesmo, talvez seja uma necessidade de atenção extrema. Olha um pouco lá naquela tua lista de necessidades, que necessidades que tu tens que talvez não estejam sendo atendidas. Ah, se tu nunca foi aceita até aqui, talvez tu não tenha sido aceita como tu gostarias. Mas também talvez para tua mãe, de alguma forma, ela acreditou que tu não precisavas de tanta atenção quanto tu achavas que tu precisavas. Talvez o teu irmão precisava de mais, talvez o teu irmão, para ela, fosse mais fraco, precisasse mais de atenção e de tudo dela, e tu não. Tu é independente, tu é mais inteligente, tu é mais autossuficiente, tu vai sozinha. Eu sei que é difícil isso para uma criança, ou para você falar, não, poxa, mas eu preciso. Mas tu precisa olhar para ela com gratidão e ver quem tu se tornou por ela ter sido quem ela foi, quem ela é para ti. Então, entende isso e aceita com amor e te dá aquilo que te faltou. Faz aquele exercício que a gente fez lá na sessão na semana passada, que vai ser muito acolhedor para ti, eu tenho certeza. Vai lá na tua criança, conversa com ela, acolhe ela, dá tudo aquilo que ela não recebeu, você vai ver como ela vai se sentir mais confortável, né? E ela não vai precisar da mãe para fazer isso. Esperar que a tua mãe te dê alguma coisa que talvez ela não possa dar, talvez ela não tenha nem recebido, né? Se ela não recebeu, como ela vai te dar? Ela está fazendo o melhor que ela pode dentro daquilo que ela tem. Se pode ser do jeito meio torto, e a gente é meio torta mesmo, e aí ela deve estar sendo melhor do que a mãe dela foi, né? E assim vai sendo. A gente vai melhorando, vai evoluindo conforme as gerações. A Áurea chegou aí também. Ó, então a Simone concordou com o que eu falei. Pode ser. Sim, isso eu reconheço. Legal. Marcinha, saudade de ti, lembro muito bem. E aí, Ana, eu quero saber, a partir de tudo isso que tu se deu conta, e de tudo isso que eu falei, que decisão tu toma? Com que crenças tu decide seguir a partir de agora? Com que crenças? Né? Porque você pode escolher. Você prefere escolher achar que emagrecer é difícil, só emagrece quem não come, como falaram outro dia. Não, só emagrece quem não come nada e só bebe água. Eu falei, meu Deus, como assim? A noção da pessoa às vezes está totalmente errada. Peraí, você não conhece ninguém que coma normal, que coma de tudo e seja magra? Gente, eu como de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, mas eu como com equilíbrio. Eu não sou dependente de nenhuma comida, de nada, não sou dependente de nada. Eu como com todo o prazer do mundo, sem me comportar como magra, peguei o fio da meada e eu como de tudo. Simples assim, eu sou livre. Né? Quem está acima do peso precisa encontrar esse fio da meada com as estratégias que eu ensino dentro do programa. Ninguém dá o que não tem, exatamente, é uma verdade. Mas a gente vai, às vezes tu não recebeu dela, mas tu já é melhor. E pelas tuas experiências, tu vai fazendo um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Ela com certeza foi melhor que a mãe dela, ou que o pai dela, as pessoas que foram referência para ela. E tu também vai ser. E assim vai. Só que primeiro tu tem que ser boa contigo e tu tem que te valorizar. Para que todo mundo à tua volta te valorize. Teu marido te valorize, ela te valorize. Tu precisa assumir o teu papel de filha para que ela assuma o papel de mãe, que talvez ela tenha que aprender a ser mãe de uma mulher. Talvez ela só saiba ser mãe de homem. Vai entender o que acontece lá atrás. Mas acolhe essa mãe, entende, respeita, aceita, questiona. Não espera que ela te dê aquilo o que tu querias no passado que te faltou. Isso não tem como voltar. Tu tens que dar para ti mesma isso, tá? Então vejam como as crenças são. A crença de ser perfeito, a crença de não merecimento, a crença de incapacidade. Vocês são capazes, vocês são merecedoras e vocês conseguem. Aí que tá. Agora, a pessoa que vai dizer eu não tenho jeito e eu não consigo, o que ela vai conseguir? Não vai conseguir. Simples assim. E aí vocês têm que ir lá e se questionar. Da onde veio isso? Quem disse que eu não era capaz? Quem disse que eu não conseguia? Essa crença me ajuda no meu emagrecimento ou me atrapalha? Eu escolho ficar com ela e me vitimizar e dizer que eu sou coitada? Ou eu escolho trocar ela e dizer sou capaz, mesmo que de alguma forma aquilo pareça que não é verdade, mas vai se tornar.
Até eu anotei aqui, né? Eu sempre faço meu script para eu não me perder demais, não ficar falando aqui igual o Homem da Cobra, muito. E aí eu falei sobre as minhas, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho certeza que eu posso emagrecer, já emagreci, só preciso me centrar. É isso. Se concentra em ti, nas tuas necessidades e nas coisas que tu precisa fazer e nas coisas que tu precisa parar de fazer. Te concentra em ti. Quando estiver concentrada nos outros, no teu trabalho de voluntário, no teu marido, nos irmãos do teu marido, na tua mãe, e tudo que ficou para trás, nada vai acontecer na tua vida. Quando tu olhar para o hoje, ver o que tu tem, ser grata e fazer pequenos planos, com as estratégias que eu ensino, não precisa ir longe, gente, tá tudo aí com vocês, vai dar certo. E aí eu tava pensando, né, que as minhas crenças, né, as minhas emoções que eu como eram pelo cansaço, eu comia quando eu tava parada, eu comia quando eu tava cansada, comia por falta de prazeres. E aí eu fui questionar com a minha criança. Meu Deus, qual era a intenção positiva da minha criança? E aí que conclusão que eu cheguei? A minha criança, ela achava que se ela se colocasse em primeiro lugar, depois de ser mãe, porque eu só fui engordar mais depois que eu fui mãe, antes disso não. Se ela se colocasse em primeiro lugar, em alguns momentos de descanso, momentos de descer no prédio e ir para academia, momentos de sair com o marido, momento de ver uma novela, que eu gosto de novela, e de comer sentada, de comer tranquila, de apreciar aquilo ali enquanto as crianças estão precisando, gritando, esperneando, que eu não poderia fazer isso, que eu não seria uma boa mãe. Essa era uma crença que eu tinha. E essa crença não era minha, era uma crença que eu entendi que a minha mãe tinha. Não sei se eu ouvi isso ou não, mas, por exemplo, minha mãe, ela não gosta de ver ninguém parado. Se ela vê a casa bagunçada, uma coisa assim, tiver alguém parado, ela fica louca. Como que consegue? Porque ela não consegue, é uma coisa dela. Mas isso passou pra mim. Então, de alguma forma, lá na infância, quando eu deixava tudo organizado, tudo bonitinho, eu era valorizada. E quando eu não deixava, eu não era. Quando eu estava parada, eu não era valorizada. Quando eu estava arrumando, limpando, organizando, eu era. Porque ela sempre faz isso. Minha mãe nunca para, tá sempre, a casa é um brinco, tudo lindo. E ela, os filhos, a família em primeiro lugar. E a minha mãe é gordinha. Ela já emagreceu. Eu fiz coach com ela emagreceu um pouco, mas ela ainda é gordinha. Tem questões muito profundas que santo de casa às vezes não faz milagre, né? Então, quando eu virei mãe, eu não me permitia não ser uma mãe perfeita como foi a minha mãe. E eu não me permitia fazer essas coisas, comer sentada, comer tranquila, ter prazer, né, e descansar, enfim, como antes eu podia, porque antes eu não era mãe. Então eu me tornei uma outra pessoa quando eu tive meus filhos. E nesse momento eu passei a engordar. E não foi por causa da gestação, foi por causa desse papel que a minha criança, a intenção positiva dela em fazer as coisas que eu fazia, em me largar, que foi um pouco que a minha mãe fez, em me largar para cuidar dos filhos, do marido e da casa, que dessa forma eu estava sendo correta, eu estava sendo boa, eu estava sendo melhor. Olha só, olha que. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Então, a minha intenção positiva, a intenção positiva da minha criança naquele momento era ser valorizada. E eu era. Eu era. Todo mundo dizendo, nossa, tu é muito, nossa, muito boa mãe, olha como tu cuida dos seus filhos, tu se dedica muito, nossa, eu admiro. E eu concordando, era tudo que eu achava. Só que na hora que eu não aguentava mais estar naquele peso, totalmente fora do meu corpo, a minha vida totalmente errada, né? Meus filhos lá felizes, só que não também, porque quando a mãe não tá bem, os filhos não conseguem estar totalmente bem. Eu comecei a me resgatar e comecei a me questionar. Eu posso sim tirar meia hora para ir na academia, eu posso. Eu posso e devo parar um pouco e sentar e comer tranquila. Eu posso e devo resgatar os meus prazeres. Eu posso e devo sentar para ver a novela, que é uma coisa que eu adoro. Por que eu não tô fazendo mais? E aí tudo melhorou. Eu aceitei aquilo, eu não me vitimizei. Eu aceitei. No começo foi difícil. Ainda é difícil para mim ficar parada, né? E só curtindo, só aproveitando e vendo a casa amazona. Mas eu falo, não, essa crença não é minha, essa crença não é minha. Eu mereço, eu preciso, isso é uma necessidade minha e eu vou fazer. E aí tudo muda. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Consegui sozinha, sou capaz, sou capaz, sou capaz. Tu é capaz, Simone. Tu vai fazer isso.
Ó, também engordei mais depois da gravidez. E é depois da gravidez por causa dos papéis, gente. Papéis que a gente acumula. Eu tenho que cuidar disso, tenho que lavar a roupa, eu tenho que passar a roupa, eu tenho que dar comida pra criança, tenho que arrumar o uniforme, tenho que pagar a escola, eu tenho que dar conta do financeiro, eu tenho que dar conta do emocional, eu tenho que. É muita coisa. Cansa, cansa. E aí você vai se abandonando e vai começando a fazer tudo pros outros e menos pra você. E aí o que você tem que fazer agora? Ir lá, visitar aquela você mais feliz e mais, como é que eu vou dizer, mais verdadeira com ela mesma e resgatar coisas que são importantes, sem culpa, sem, sabe, sem essas crenças. Mas primeiro precisa trazer à tona. Que crença tem por trás dos seus pensamentos? Né? Que pensamentos, olha só, vão lá nos sabotadores, vejam de volta quais são os pensamentos principais que vocês têm, pensamentos. E que crença está por trás daquilo? Vou pegar uma aqui qualquer para a gente tentar descobrir junto que crença que pode ter a ver, tá? Vamos ver aqui, sei lá, qualquer uma aqui que eu peguei. Olha, ó, por exemplo aqui, a falta de crenças fortalecedoras, que é muito comum no emagrecimento, né? Muito, aparece em muita gente. Então eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Que crença que tem por trás? Crença de incapacidade? Nada que eu faça eu vou conseguir. Para os outros funciona menos para mim, é uma crença de incapacidade. Aí eu me questiono, será que eu sou incapaz? O que que eu tenho de pior? Simone, o que que tu tem de pior do que eu? Ana, o que que tem de pior do que eu? O que que vocês têm pior do que a Áurea, que emagreceu 10 quilos? O que que vocês têm pior do que a Márcia, que emagreceu 15, né, Márcia? Nada. Nós todas temos a mesma capacidade, a mesma. Só que nós temos que saber onde estão as nossas limitações, olhar para elas, questionar elas e dizer: deu. Isso não vai mais dominar a minha vida. Eu tô no controle da minha vida agora. Que pensamento é esse? Que crença gerou esse pensamento? Essa crença é minha? É do meu pai? É da minha mãe? Eu quero carregar essa crença comigo? Quero. Então se vitimiza e aceita ficar do jeito que você tá. Eu não quero que você faça essa escolha. Vai ter gente que vai fazer, tem gente que faz essa escolha. Mas eu não quero que você faça. Não vai ser a melhor decisão. Mas é você que tem que decidir. Ó, já me frustrei muito por não conseguir. Outra aqui, outro pensamento. Também tem a ver com acessar essa questão. Poxa, eu não quero sentir frustração. Eu estou evitando de me frustrar, então eu paro tudo e evito a frustração. Sempre tem uma emoção que você está evitando. Sempre tem um medo por trás. Então, identificar que medos e que sentimentos você evita quando você continua do jeito que você está é o primeiro passo em relação a crenças. Deixa eu ver o que mais que me falaram que eu anotei aqui. Deixa eu ver. A Lu que tá aqui, né? Ela tá falando. Era outra coisa que ela tava me falando, mas eu anotei aqui. Ela falou: eu não posso ficar parada, não posso ficar ociosa. Ela falou: me sinto agoniada, pensando que poderia estar fazendo alguma coisa mais útil, se ocupar. Falei: e o que que isso tem a ver? Que crença é essa? Quando eu estou parada, eu não sou importante. Eu não faço a diferença. Eu poderia fazer mais para receber mais, para ser mais importante. Tem a ver com a minha crença, que a minha mãe me ensinou lá atrás, que era a crença da minha mãe, e que hoje também é uma crença minha. Eu também acho que se eu fizer mais, eu me sinto mais importante. E quando eu não faço, eu não me sinto. E aí? Como é que eu faço? Faço ou não faço? Quanto eu faço? Qual é o equilíbrio que eu encontro? Olha só. Aí alguém mais me falou aqui, que daí eu não pedi, mas a pessoa falou. Eu dei risada com essa aqui, né? Menina magra arruma namorado e gordinha leva recado. Ela me falou. E aí eu já fui quebrando a crença com ela. Eu falei, é mesmo? E tu não namorava? Eu falei, namorava. Ah, é? E tu tava gordinha? Tava. Sempre tava gordinha e sempre namorava mais que as minhas amigas magras. Então, essa crença não faz sentido pra você. Deixa eu ver o que mais me falaram aqui. Alguém falou assim, que também não era bem crença, mas as pessoas foram falando, né? Quando eu tô acima do peso, eu me sinto menos do que os outros. E aí, talvez essa seja a intenção positiva da criança de vocês, se sentir menos do que os outros. Talvez para Ana, se ela se sentir mais do que a mãe dela, que era gordinha, ela vai estar como se fosse um desrespeito. Eu amo tanto a minha mãe e eu quero que ela me ame, que se eu for magra, nossa, é como se eu estivesse afrontando ela.
É como se eu estivesse desafiando ela, como se eu estivesse jogando na cara dela. Então, às vezes, tem irmãs que não emagrecem porque a irmã pode estar infeliz com alguma coisa, e às vezes as mães criam juntas e falam: Nossa, ai, como que você consegue ser feliz se a tua irmã tá mal? Como que você consegue conquistar se a tua irmã tá mal? E aí, às vezes, a pessoa não tem sucesso financeiro para poder se equiparar com as pessoas que mais ama. Às vezes, a pessoa não emagrece para poder ser menos, para vangloriar aquela pessoa que é a mais importante para ela. Vocês estão entendendo? Como forma de amor, como forma de ser amado e ser aceito, como forma de respeito até. E aí você precisa fazer o quê? Questionar. Tô vendo que vocês estão dando coraçõezinhos pra mim? Estão concordando com o que eu tô falando? Vocês estão entendendo como o buraco é mais embaixo? Vocês estão entendendo como vocês têm que olhar pra dentro e olhar pra trás pra ver o que vocês passaram, que pode estar travando vocês? Vocês têm que olhar para que medos a criança de vocês está passando. Acalma essa criança e fala: eu tô com você. Você não vai perder o amor de ninguém. Emagrece. Se isso é importante pra ti, emagrece. Conquista a tua saúde. A Ana, né, Ana, que tu quer ter filho, ela não tem filho até hoje. Na hora que tu olhar pra ti, que tu te cuidar, que tu se libertar essa criança e dar o amor que ela precisa, tu vai ter o teu filho. Seja da forma que for, mas tu vai estar pronta pra ter o teu filho na hora que tu te libertar dessa falta que a tua criança sentiu. Cuida pra não tratar o teu filho como o teu marido como filho, teu irmão como filho, tua mãe como filha. Não. Teu irmão é teu irmão, teu marido é teu marido, tua mãe é tua mãe. Você tá vendo? Entrar no controle. No começo do programa eu estava olhando mais pra mim, porém é bem estranho como o entorno da gente complica. Deve ser menos difícil quando se tem o apoio, mas tem que sair da zona de conforto, sei disso. Quando você tem o apoio pode ser mais fácil, só que é quando tu decide fazer por ti, independente do que tem em volta, acabou. Não tem negociação. Não tem negociação. E quando tu mostrar para as pessoas que tu tá decidida, todo mundo vai te ajudar. Olha, Eliane, eu me sinto um pouco envergonhada na academia, vejo as pessoas emagrecendo e eu não. Mas tu sabe o que essas pessoas estão fazendo, Eliane, para emagrecer? E tu, o que tá fazendo? Não tem que ter vergonha. Ninguém tá nem aí. A verdade é que ninguém tá nem aí pra ti. Vai lá e faz a tua parte, né? A gente querer comparar o que a gente vive, o nosso resultado, com o que o outro vive, o resultado do outro, é um erro. A gente não sabe o que o outro faz pra estar daquele jeito. Talvez ele faça muito, talvez ele esteja sofrendo. Olha pra ti, faz o teu melhor. Não vai, aí tu vai deixar de ir na academia pra não sentir essa vergonha? E aí, o que é que tu estás evitando? Ah, eu tô evitando de sentir essa vergonha, de ser exposta, talvez de ser julgada. E aí, tu tem que questionar. Faz sentido? Isso vai me ajudar no meu emagrecimento ou vai me atrapalhar? Quem foi que disse que alguém tá me julgando por eu estar indo e não estar emagrecendo? Como eu posso emagrecer mais para eu não me sentir assim? Às vezes dá um pouco de desânimo. Normal ter desânimo às vezes. Agora, a gente tem que acessar os pensamentos que tragam ânimo e não desânimo. Se a gente ficar desanimado e ficar alimentando aquilo vai tomar uma proporção gigante, vira um elefante, sobe em cima de você, você não consegue nem respirar. E aí você tem que acessar pensamentos que te animem. Se pensar que é difícil, que ninguém te ajuda, que já tentou de tudo e não consegue, que os outros emagrecem e você não, isso aí não vai te ajudar. Agora, como eu posso fazer para emagrecer? Que crenças fortalecedoras eu posso criar ou lembrar a partir das coisas que eu tenho na minha vida que me ajudem, né? Em que área que vocês têm sucesso na vida de vocês? Me falem aqui. É na área, é no relacionamento, é no trabalho, é aonde vocês têm sucesso? Me falem uma área da vida que vocês têm sucesso. Quero saber aqui. É muito mais embaixo. Lúcia, seja bem-vinda. Tô com saudade de ti, tá sumida, mulher. Ó, Ana, mesmo gordinha, eu vou à academia, não tenho vergonha. Por isso que eu falo, Ana, tu já venceu muitas coisas. E tu já tem muitos hábitos de magra. O que tu precisa é ter a constância e entender o que tá te atrapalhando ainda para poder te libertar de uma vez por todas. Isso mesmo, Ana. Muitas pessoas na academia, a pessoa vai pra quê? Pra ficar saudável, pra emagrecer, né? Tem uns que vão pra ficar forte, enfim, mas se a pessoa não precisasse, ela não iria. Conversa, faça amizades, tá vendo? Que legal.
Quando você tem um propósito que é só pra emagrecer, vai dar ruim. Eu vou na academia só pra emagrecer. Aí você não emagrece, aquilo ali vira uma chatice. Aí eu vou comer isso aqui porque isso aqui emagrece. Isso não existe. Não emagrece, logo aquilo ali você desiste. Não, teu propósito não pode ser o emagrecimento. Ele tem que ser o que você vai ganhar quando você emagrecer. Oi, Rodrigo! Tudo bom? Ó, o filho da Márcia tá me dando um oi. Beijo, Rodrigo! Tudo bom? Fica de olho na tua mãe aí, pra ficar já tá magrinha, né, tua mãe? Tá magrinha. Como é que tá o peso, Marcinha? Tá correndo muito? Tu não sabe se tem sucesso? E aí tu tem que saber. Como não sabe se tem sucesso? Para. Aonde que tu se sente valorizada? Aonde que tu se sente boa, Ana? Me fala. Hum, já consegui emagrecer 18 quilos, é Morgana! Quase dois vieram no último mês que não vão te derrubar. Claro que não. E aí tu tem que entender o que que me fez retomar esses dois? E como é que eu faço para eliminar eles? Aonde é que eu tô me deixando levar que esses dois voltaram? É importante olhar agora. Por isso que vocês têm que se pesar todo dia, não, toda semana. Para não deixar esse negócio se mal crescer. Academia, terapia. Eu amo também, né? Agora eu tô fazendo lá no meu, não sei se vocês estão vendo, mas de vez em quando eu vejo, eu faço alguns stories lá, tô fazendo uma ginástica, um exercício funcional com os movimentos de Muay Thai. E aí, a gente fala bobagem, a gente dá risada. É muito bom. Pra mim, a academia é mais pro emocional do que pro físico. E se o emocional tá bom, o físico vai junto. É top. Agora, ir pra academia para emagrecer, não acho que seja uma boa. Vai e faz uma coisa que você gosta para associar as duas coisas. E aí, se ninguém me falou aqui uma área que tem sucesso, gente, por favor. Então eu vou dizer, ó, por exemplo, eu tenho sucesso na minha vida como mãe, por exemplo. Beleza, então eu tenho sucesso na minha vida como mãe. Quais são as minhas características positivas nesse papel? Eu sou dedicada, eu sou cuidadosa, eu não abro, como é que eu vou dizer? Eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Eu não fico perguntando, vou ou não vou? Dou comida ou não dou comida? Faço isso? Não, eu vou lá e faço. Dedicação. Eu faço, eu uso todas as minhas qualidades para ter sucesso nessa área. O que que impede você de pegar as mesmas qualidades que você tem numa área e levar para outra? Tá correndo, eu dei uma engordadinha por causa da ansiedade, eu sei que eu vou conseguir, é isso aí. E a tua filha tá lá, já foi, já tá lá morando fora, vai dar tudo certo. Ó, sou boa esposa e companheira. E que ações tu tens com o teu marido que te faz ser uma boa esposa? Vocês estão entendendo? As qualidades estão dentro de vocês. Vocês só precisam pegar elas e aplicar nas outras áreas que vocês querem ter sucesso também. Poxa, se eu sou organizada numa área, eu posso ser organizada em outra. Se eu sou focada no trabalho, eu posso ser focada no emagrecimento. O foco está dentro de você. Aquilo que você precisa. Ai, caiu. Caiu. Vocês estão me vendo? Pra mim parece que caiu. Gente, tá, então, deixa eu ver. Pra mim tá sem conexão. Seu vídeo foi pausado. E agora? Sim, sim, sim. Voltou? Pá, pra mim tá dizendo que tá reconectando aqui. Ah, beleza, gente. Tô aqui com cara de nada. Tá assim, ó, tentando reconectar. Seu vídeo foi pausado devido ao sinal fraco. Não entendi. Mas entenderam o que eu falei? A gente precisa pegar
as qualidades que a gente tem numa área e trazer a mesma qualidade para outra área da vida. Se a área da vida que vocês querem era o emagrecimento, é no corpo físico, é na saúde, traz essa mesma qualidade. Então hoje eu trouxe um monte de coisa para vocês aqui, enchi a cabeça de vocês. Tô vendo? Ah, beleza então. Vendo e ouvindo, show de bola. Para mim que não tá aparecendo. Gente do céu. Aqui, ok. Ah, beleza então. Para mim que tá aqui marcando, tentando reconectar, tá doido? Entenderam? Então eu quero que vocês parem um pouco, deem uma parada, sabe? Todo mundo que tá aí meio travado, vai lá nas aulas, volta nas aulas dos sabotadores, reconhece eles, enfraquece, questiona as crenças, volta lá e faz isso. Questiona de onde que veio esse pensamento, que crença que você tem, quais são as características fortes que você tem também, que você pode aplicar no seu emagrecimento, que vai te ajudar. Façam isso que vai ser transformador. Deem a devida importância a essa parte do curso que é fundamental. Quem gostou dessa mentoria, fala eu, quero saber. Eu vou dizer eu já. Vocês nunca mais fizeram selfie comigo, né? Mal pra caramba isso. Nunca mais fizeram fotinho comigo. Tem que fazer. Eu adoro foto com vocês. A Simone nunca fez, a Vanessa acho que nunca fez, a Rose acho que fez, né, Rose? A Morgana já fez, Maria Helena nunca fez foto comigo. Ó, e aí? Gostaram? Sim? Não? Talvez? Não tô entendendo nada, que tá aqui marcando como reconectado. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, gostaram, Ivete gostou, que bom, Sueli gostou. Sueli ficou quietinha, né? Luciane. Quem quiser fazer foto comigo, faz uma selfie aí. Vai lá, faz assim, uma foto comigo assim, que eu quero postar. Eu fico toda feliz de ver junto com vocês. Sim, 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 sim. Ê, viva! Surgiram novos temas, tá? Para que a gente possa falar aqui durante toda a semana, a gente faz, né? Para que eu possa ajudar mais vocês, né? O curso é muito bom, eu sou suspeita para falar, porque fui eu que criei e foi o método que eu emagreci, que muitas mulheres já emagreceram, mas as mentorias aqui fazem toda a diferença e vão poder aprofundar um pouco mais aquilo que nos vídeos eu não consigo, porque eu não estou falando diretamente com vocês. Então tragam temas, a gente conversa e vai ser top das galáxias. Fechado? Um beijo, então, meus amores. Obrigada pela companhia. Vamos nos falando. E quem quiser fazer uma fotinha comigo, eu vou ficar bem feliz. Manda no privado depois pra mim ou posta aqui que eu quero ver. Claro que a turma é bacana. Aqui só tem gente boa. Vocês acham que eu vou deixar entrar alguém pro meu curso que não seja gente boa? Não, né? Porque eu uso o celular. Depois tu pega outro celular e tu bate a foto tua me vendo aqui. Eu quero ver, Maria Helena. Beijo, beijo pro Rodrigo também. Manda um beijo aí, Márcia. Beijo, meninas. Gratidão. Coloquem em prática e me chamem depois para me dizer o que vocês se deram conta, o que não se deram. Postem aqui e a gente vai se falando. Beijo, meus amores. Boa semana. Tchau, tchau.